aos Tessalonicenses, Paulo tratando com a igreja de Tessalônica, Paulo fala a partir dos versículos 11, Paulo está dizendo que os homens amaram mais a mentira do que a verdade, amaram mais a injustiça do que a justiça, os homens preferiram os prazeres, preferiram a carne, Deus entregará ele naquilo que eles desejaram. Ou seja, se os homens desejaram a mentira, a injustiça, aquilo que é profano, Deus permitirá que essa geração viva um período governado pelos corruptos, pela esfera diabólica de Satanás. E aí é onde entra, queridos, o grande livramento de Deus. Enquanto o anticristo, se eu tivesse mais tempo, eu detalharia para você como está próximo esses dias e como o anticristo vai encontrar facilidade para estabelecer seu governo através do apoio dos Illuminatis, através do apoio da grande esfera fortíssima da maçonaria, através dos grandes satanistas que estão hoje, senhores, inseridos nos grandes seios da sociedade deste terceiro milênio, das grandes potências mundiais. A Bíblia diz que o seu governo será amplo e ele chega ao poder com um sucesso muito rápido. Ele será o próprio homem de Satanás. Assim como Jesus era Deus humanizado, o anticristo será o próprio Satanás humanizado. Queridos, para terminar essa participação hoje e eu dar continuidade amanhã a este assunto que não vai dar para a gente terminar, aí eu queria chamar a tua atenção falando sobre o segundo tipo de salvação. O segundo tipo de salvação, senhoras e senhores, é só para a igreja, é só para aqueles que estiverem valorizando as verdades proféticas da palavra de Deus. Deixa eu te provar isso biblicamente. Jesus falando, senhoras e senhores, sobre os dias árduos da grande tribulação. Jesus disse no capítulo 24 de Mateus, a partir dos versículos 21 e 22, Jesus disse assim: haverá uma angústia como nunca houve, desde que existe geração até aquele dia. E se aqueles dias não fosse abreviado, nem mesmo os salvos se salvaria. A outra tradução que diz assim: se eu não antecipasse aqueles dias, nem mesmo os eleitos, nem mesmo minha noiva escaparia ou se salvaria. Jesus está dizendo que ele vai antecipar o resgate da sua noiva, do seu povo eleito, dos seus escolhidos. Não permitirá que ele sofra o martírio ou os martírios da grande tribulação. Mas a Bíblia continua nos falando ainda. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5 da primeira epístola, a partir dos versículos 9, Paulo fala que Cristo, ele nos livrará da ira vindoura. Cristo, ele vai livrar, senhoras e senhores, a igreja da ira vindoura. Paulo ainda fala em 1 Tessalonicenses 1:10 que ele não nos destinou para a ira, mas para a aquisição em Cristo Jesus. Jesus falou de novo em Apocalipse 3:10, Jesus falando da igreja de Filadélfia. Filadélfia é uma tipologia da igreja do arrebatamento. Filadélfia é uma tipologia dos eleitos, da noiva, dos perseverantes, daqueles que repugnaram o pecado, o vício, o pacto com Satanás, com o erro, com o engano. Filadélfia é uma tipologia dos amantes das verdades proféticas, dos sofredores, daqueles que sofrem martírios, perseguições, mas não se dobra diante de Satanás, não se dobra diante do erro, do engano, não se vende como Balaão se vendeu e muitos pastores estão se vendendo nesta geração final. Não, senhoras e senhores, a igreja de Filadélfia fala dos eleitos, dos perseverantes, e Jesus falou para ela dizendo: conheço as tuas obras, sei que você tem pouca
única força. Entretanto, vocês guardaram a minha palavra e não negou o meu nome. E como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. A igreja será arrebatada. Quando a igreja subir, passou-se dois tipos de salvação. Primeiro tipo de salvação, maldição do pecado. Segundo tipo de salvação, salvação da grande tribulação. Amanhã, Deus me proporcionando, eu continuo falando sobre o último tipo de salvação. Que Deus abençoe você fortemente. Ouça agora a continuação desta mensagem. A paz do Senhor Jesus, é com alegria que aqui nesta manhã eu quero mais uma vez desejar que a bondade de Deus alcance todos que estão ligadinhos conosco através das ondas sonoras desta emissora. Eu quero aproveitar o ensejo aqui, queridos, mesmo antes assim de fazermos a leitura e começarmos a pregar a palavra do Senhor. Queremos convidar todos que estão ligados conosco para estar logo mais às 19 horas na Catedral da Madureira. Estaremos pregando no culto da vitória. Deus tem uma palavra impactante para restaurar a sua vida. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Eu prometi aos senhores que ontem nós estaríamos ministrando uma palavra no tocante à sequência daquela que iniciamos antes de ontem, que foi falando sobre 3 tipos de salvação. Começamos a salientar, o tempo não foi propício para terminarmos e ficamos devendo aos ouvintes o esclarecer daquela reflexão que iniciamos. E agora eu vou tentar concretizar aqui para a glória do Deus que fez os céus e também a terra. Lembrando que quando pregamos sobre 3 tipos de salvação, eu li Romanos, capítulo de número 10, versículo 13, 14 e 15, que diz assim a palavra do Senhor: porque todos que invocar o nome do Senhor será salvo, pois como invocarão aquele e quem não creram? E como crerão naquele de que nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas ou boas novas. Senhoras e senhores, e nós salientamos aqui no tocante ao primeiro tipo de salvação, conhecido quase que por todos, falamos sobre a grande obra redentora do Calvário, que Cristo, aniquilando a si mesmo, entregou-se para ser sacrificado e resgatar todos os homens. Ele não morreu por uma parte, como alguns falam, não morreu por um grupo isolado, ou não morreu por muitos, como alguns falam. Jesus morreu por todos, como está escrito também em Hebreus, no capítulo de número 2 e versículo 9. E temos outros textos sagrados que poderíamos provar aqui aos irmãos escrituristicamente falando de que Cristo morreu por todos. Porque, senhores, quando a gente fala que Cristo morreu por um grupo, que Cristo morreu por muitos, e a gente não define o artigo, a gente não salienta de forma abrangente de que ele alcançou toda a humanidade, nós estamos dizendo que o sacrifício de Cristo, ele não foi suficiente para alcançar todos os homens. Aí um dia eu conversando com um pastor que acredita em uma outra corrente teológica diferente da nossa, que nós somos arminianos, e ele segue uma outra linha, e ele salientava de que Cristo não morreu por todos, Cristo morreu por muitos, fundamentado em algumas traduções bíblicas. Aí eu perguntei para ele: filho, mas de que tipo de salvação você está se referindo? Ele disse para mim: só existe um tipo de salvação. Eu disse: não, meu filho, você precisa examinar mais as escrituras. A Bíblia nos fala pelo menos de 3 tipos de salvação. O primeiro tipo de salvação foi aquela que Cristo realizou no Calvário. Aquela foi para todos, desde a época do Calvário, quando Cristo bradou dizendo: Pai, está consumado, em tua mão entrego o meu espírito, perdoa os homens que não sabem o que faz. Ele
estava quebrando a maldição do pecado, salvando o homem daquele império da morte, do império da escravidão. Escrito está: aquele que peca é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus quebrou a maldição do pecado, e esta maldição, senhoras e senhores, ela começou do Calvário até a abertura do milênio. Este primeiro tipo de salvação, senhoras e senhores, não importa o que você praticou, não importa o que você fez ou está fazendo, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A obra do Calvário foi tão extraordinária que alcançou até aqueles que jamais eu e você poderíamos imaginar que poderia ser alcançado. A obra do Calvário foi maior do que o que era para ser feito. Jesus fez mais. Enquanto o homem viver, enquanto o homem tiver decisões próprias, enquanto o homem estiver aqui neste globo, senhoras e senhores, só duas coisas faz ele perder essa primeira salvação que Cristo conquistou para o homem no Calvário, ou libertou ele. Primeiro, é se ele blasfemar contra o Espírito Santo. Ele automaticamente, senhores, ele perde este primeiro tipo de salvação, que é a mais completa da Escritura no tocante à grande realização restauradora e resgatadora. Segunda coisa que o vivente faz para perder esta salvação é se ele fizer um pacto com o anticristo durante a grande tribulação e receber a marca da besta, porque a marca não é simplesmente uma marca na testa ou nas costas da mão ou um chip. A marca é negar a existência de Deus e declarar fidelidade ao anticristo, fazer um pacto com o homem de Satanás, o homem do pecado, filho da perdição. Também ele perde automaticamente a salvação. Então este primeiro tipo de salvação é extraordinário demais. Vai do Calvário até a volta de Cristo em glória, como ressalta o próprio Senhor, falando da separação em Mateus capítulo de número 25, quando ele voltar em glória, que ele vai separar os bodes das ovelhas. A Bíblia apresenta-nos três personagens. A Bíblia nos apresenta ali em Mateus capítulo de número 25, leia a partir dos versículos de número 30, leia até o final que você vai compreender. A Bíblia nos conta que quando Cristo voltar em glória, não estou me referindo, senhoras e senhores, ao arrebatamento, eu estou me referindo à volta pública, visível, que Cristo virá. Vale a pena ressaltar que Cristo vem uma vez em duas fases. Na primeira fase, ele vem de forma invisível, ninguém verá o Senhor, que foi o que eu salientei na ministração anterior, onde eu falei sobre o segundo tipo de salvação, que é o resgate de Cristo para sua noiva. E eu tenho provas escriturísticas para provar para vocês, senhores. Jesus falou que quando ele voltar, assim como um relâmpago sai do Oriente e mostra-se no Ocidente, seria uma vinda unicamente para buscar sua noiva, a noiva que ele comprou no Calvário, o povo eleito, aqueles que desprezaram tudo que tinha, deixaram tudo para lá, cumprindo o que Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Jesus, ele estava dizendo: aquele que quiser ganhar sua vida lá, perdê-la aqui. Conquistaram, receberam aquilo que Cristo tributou no Calvário, entregou a vida a ele plenamente. Hoje tem fugido das orgias de Satanás, fugido do pecado, da mentira, do adultério, da prostituição, do pacto com Satanás e com tudo aquilo que ele está por trás. A Bíblia chama este povo do povo eleito, mais conhecido como a igreja. Quando eu falo igreja, não estou me referindo a placas denominacionais, estou me referindo a um povo eleito,
Haja visto que alguns pensadores teológicos até discutem o critério de aplicar o povo de Deus como igreja, até porque a palavra igreja no grego significa eclésia, e a palavra eclésia significa tirados para fora. Há quem diga que essa conotação escriturística transliterada do grego dava uma alusão ao Deus Sol, mas eu quero aplicar de forma diferente aqui, senhoras e senhores. Se a palavra igreja representa ou significa eclésia, e a palavra eclésia é tirados para fora, não é tirados para fora segundo o costume grego para adorar o Deus Sol, coisa nenhuma. Eclésia, tirados para fora, é Deus tirando seus eleitos deste mundo contundente e contaminado e livrando eles, levando direto para as mansões celestiais. No capítulo 14 de João, Jesus disse: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu prometeria a vocês que iria vos preparar lugar, e viria outra vez e levaria vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Senhoras e senhores, eu estou falando sobre o segundo tipo de salvação agora, que é sobre o resgate dos eleitos. Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônicas, no capítulo de número 4, versículo 16, Paulo disse: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjos, ao ressoar a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e arrebatados a encontrar o Senhor nas nuvens. Paulo, de novo escrevendo à igreja de Coríntio, Paulo diz no capítulo 15, versículos 51 e 52, Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão e nós, incorruptíveis, seremos transformados. O verbo aplicado por Paulo aqui, no momento no abrir e fechar, a linguagem mais coerente não seria fechar, seria piscar, num abrir e piscar de olhos, que nos dá uma alusão do relâmpago que Cristo falou. Isso aqui, ó. Só que esta vinda, senhores, é uma proteção que o próprio Deus está dando para a sua noiva. O segundo tipo de salvação é unicamente para os fiéis, para os perseverantes, para aqueles que guardaram suas ferramentas, lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro, perseveram na oração, na santificação, no jejum, fugindo dos prazeres da carne, sendo escanteados, sendo até alvo de murmurações de muitos companheiros, mas estão ali na porta dizendo: Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus. É para você, eleito, que eu estou dizendo que você será resgatado pelo teu Deus. Primeiro tipo de salvação é para todos. Segundo tipo de salvação, senhoras e senhores, é só para os perseverantes. Jesus disse: estará dois no moinho, um será tomado, outro deixado. Estarão dois numa casa, um vai, outro fica. Estará dois no campo, um vai, outro fica. Estará dois na cama, um vai, outro fica. É 10 virgens, 5 vai, 5 fica. Jesus falou que nem todos estão com o mesmo propósito, só vai quem está preparado. O arrebatamento é rápido demais. Ouça-me, que eu provarei a você agora, escrituristicamente, que Jesus protegerá os perseverantes. Daniel, no capítulo de número 12, Daniel está tendo o descortinar do Senhor. Lembre-se que Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento. A palavra Apocalipse significa revelação. Eu estou dizendo que Daniel era a grande revelação do Antigo Testamento, e no Apocalipse a gente vê tudo que estava profetizado em Daniel concretizado de forma plena no livro do Apocalipse. Ouça-me por bondade. Daniel, capítulo de número 12, versículo 1, o profeta está dizendo: neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que protegerá o teu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas
todos aquele que for achado com o seu nome escrito no livro da vida, esse será protegido. Senhoras e senhores, Daniel, de uma forma revelatória, estava revelando a mesma coisa que Cristo Jesus salientou, descrito por Mateus. Jesus disse: pois haverá uma aflição como nunca houve, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, Jesus estava dizendo: se eu não antecipar o resgate dos perseverantes, até eles vão passar pelos dias árduos, amargurantes e cruciante da grande tribulação, que é a grande ira de Deus acesa contra os pecadores, contra os profanos, contra os prostitutos, contra aqueles que não derem crédito ou não estão dando crédito ao sacrifício que Cristo realizou no Gólgota, aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, aos pastores oportunistas, aqueles que fizeram pactos com os Illuminatis, com a maçonaria, aqueles que venderam a sua alma por causa de dinheiro, por causa da fama, por causa de critérios deste mundo. Jesus estava dizendo: se eu não antecipar, a palavra abreviar é mesmo que antecipar. Jesus estava dizendo que ia antecipar, ou vai antecipar, o resgate da sua noiva, para ela não passar pelos dias árduos da grande tribulação. Mas ouça-me, a palavra de Deus continua nos dizendo, provando-nos de que Cristo livrará sua noiva desses dias árduos. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, capítulo de número 5, versículo 9 da primeira epístola, Paulo diz assim: porque o Senhor Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição em Cristo Jesus. Paulo, ainda falando à igreja de Tessalônica, na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 10, Paulo diz: a saber, o Senhor Jesus, aquele que nos livrará da ira vindoura. Jesus dá mais detalhe no capítulo de número 3 do livro do Apocalipse, e versículo 10, Jesus falando para a igreja de Filadélfia, a igreja perseverante, Jesus diz: e porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre a terra. Então, senhoras e senhores, o primeiro tipo de salvação é da maldição do pecado. Segundo tipo de salvação é da grande tribulação. Jesus leva a sua noiva. Quando a noiva subir, aqui embaixo a terra continua existindo. Os homens aqui embaixo vão continuar trabalhando, vão continuar ganhando dinheiro, apesar de um grande rapto, de um grande acontecimento que vai trazer pânico para a sociedade que aqui ficarem, os crentes despreparados, os desviados, os satanistas, aqueles que não acreditaram. Milhões de pessoas sumiram do mundo todo. Haverá um grande pânico, grandes informações. Desapareceu todas as crianças das maternidades. Desapareceu as crianças que estavam no ventre de suas mães. As mulheres grávidas, de forma inexplicável, ficaram sem as crianças em seus ventres. Sumiram sem deixar nenhum vestígio. Rapidamente, enquanto o mundo está em pânico, enquanto o mundo está querendo resposta, Satanás, com a sua astúcia, porque você sabe que só o que cala uma grande informação é outra comparada a ela, que traz impacto, engano para a mente do homem. Parece que, vejo, senhoras e senhores, enquanto os repórteres estiver fornecendo o rapto, o grande desaparecimento, aparece uma outra informação. Satanás botando no coração dos homens, quem sabe sai lá da Palestina, sai lá de outros lugares, uma outra informação. Alguém dizendo, quem sabe da Palestina, de Roma, ou do grande coração da Europa. De repente sai, senhoras e senhores, um grande fenômeno acabou de acontecer. Aquele Jesus descrito pelos cristãos, que dizia ser o Messias, ser o Filho de Deus, que veio há mais de 2000 anos atrás, não era verdade a informação. O verdadeiro Messias chegou, e ele está lá na Palestina, e ele está lá fazendo um pacto
pacto com Israel, porque no capítulo 9 de Daniel diz que o anticristo fará um tratado de paz com muitos por uma semana. Na metade da semana rompe o pacto, e sobre as asas da abominação virá o assolador. Deus estava dizendo de forma profética a Daniel: muitos refere-se à nação de Israel. Uma semana representa 7 anos, que no calendário profético cada dia é representado por um ano. Uma semana, 7 dias, 7 dias, 7 anos. Então trará, senhoras e senhores, esta informação. Todo mundo estará olhando para o Oriente Médio, e ele aparece dizendo: eu sou o Messias. A Bíblia diz no capítulo de número 6 do Apocalipse: eis um cavalo branco, e seu cavaleiro tinha um arco, foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo. E para vencer, senhoras e senhores, há 2 cavaleiros que aparecem no livro do Apocalipse, que estão montados em cavalos brancos. Eu aproveito o ensejo aqui para divertir alguns obreiros, que eu já ouvi algum obreiro dizer que aquele cavaleiro que aparece no capítulo de número 6 é Jesus. Não é. Cuidado, o Apocalipse só tem 22 capítulos, e dentre os 22 capítulos só aparece 2 cavaleiros que estão em cavalos brancos. Um não é Jesus, o do capítulo 6 não é Jesus, é o anticristo, o homem do pecado, filho da perdição. O cavalo branco fala de uma falsa paz. Paulo fala dessa falsa paz no capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses. Paulo diz: quando vê falar em paz, eis que vem uma repentina destruição. Falsa paz, o cavalo branco, que o anticristo estará sentado. E a Bíblia diz: e ele tinha um arco, fala do alcance da sua conquista. E diz mais o texto: foi-lhe dado uma coroa. Apocalipse 13, 1, 2 e 3 e 4 diz a Bíblia: quando o anticristo, que é a besta que sai do mar, a besta pode estar representando, senhoras e senhores, o império ou o líder deste império. Quando sai, diz a Bíblia que é o grande dragão, que é o próprio Satanás, lhe deu o seu poder e seu trono. Então aquela coroa que ele recebe no capítulo 6 do Apocalipse é um governo que Satanás entregará a ele. O anticristo será um homem personificando o diabo, porém apresentando-se como se fosse Deus. Senhoras e senhores, é por isso que Cristo livra a sua noiva, seus perseverantes, de estar aqui durante esses dias, que a Bíblia diz que serão dias árduos, será tantas calamidades que vão acontecer. A Bíblia nos fala, senhoras e senhores, que este ser de Satanás fará um tratado de paz com Israel por uma semana. Na metade da semana, como já salientei, quebra o pacto. Essa semana é o juízo de Deus acoplado em 7 anos, dividido em 2 tempos. 3 anos e meio e 3 anos e meio. 3 anos e meio, tribulação. 3 anos e meio, grande tribulação. Formalizando os 2, 3 anos e meio, deu 7 anos. Primeiro período é um período de falsa paz, onde ele traz solução para os homens. O caos da humanidade ele resolve o sistema político. Ele também tem em seu bojo como resolver o sistema religioso. Quem sabe que ele cria uma igreja apóstata. Ele consegue fazer uma unificação. Não pense que é difícil os homens seguir a esse senão. Se você observar, eu tenho diversos vídeos dentro da minha conta no YouTube, que você vai perceber que o anticristo, este verdadeiro homem de Satanás que eu estou vos descrevendo, nem apareceu ainda, senhores, de forma pública. Se ele existe, porém não se manifestou, e já existem adoradores de Satanás. Os homens adoram Satanás por besteira. Imagine quando a noiva do Cordeiro sumir deste globo e ele estabelecer seu próprio governo. Israel clamando de lá, dizendo: ele é o Messias, ele é o Messias. Todas as nações prostradas diante dele. A Bíblia diz que a ira de Deus se acende e Deus começa a punir os pobres pecadores. Senhoras e senhores, esses dias serão tão árduos, tão
tão dolorosos. A Bíblia nos conta que aqueles que não se submeterem ao reino do anticristo serão martirizados. Haverá um martírio pior do que o que aconteceu com a igreja primitiva, da forma que Satanás pegou o coração de Nero e massacrou os cristãos. A Bíblia diz que o massacre será pior. A palavra de Deus nos conta no Apocalipse capítulo de número 13, versículo 7, que ele fará guerra aos santos e vai vencer. Quem são esses santos? São os desviados, são aqueles que não estavam preparados. Quando Cristo transladou a noiva, eles se despertaram, porque a palavra de Deus também nos diz no Apocalipse capítulo 12, versículo 11, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas antes a morte. Não está se referindo, senhoras e senhores, à noiva. Lembre-se, a noiva não estará mais aqui. O Apocalipse 7 e 14 até o versículo 17 prova que o anticristo vai massacrar uma multidão de pessoas incontável. A Bíblia diz que é como a areia do mar. Será um grande massacre. Senhoras e senhores, o segundo tipo de salvação é o livramento. Entra na arca enquanto é tempo, filho. Entra na arca enquanto é tempo para você escapar. Se eu tivesse mais tempo, eu ia detalhar para você como os juízos de Deus vão proceder nesses dias árduos. A Bíblia nos apresenta pelo menos 21 juízos em 3 elementos distintos. A Bíblia apresenta juízos oriundos de selos. Na sequência, a Bíblia também apresenta juízos procedentes de trombetas. Na sequência, a Bíblia apresenta juízos que vêm na escala trazendo taças. Os juízos serão cruciantes. A Bíblia diz no capítulo 12 e versículo 12 do Apocalipse, dizendo: alegrai-vos céus e vós que nele habita, porque a noiva já está no céu. A igreja está em festa com Jesus, que após o pacto matrimonial, porque a igreja é noiva, mas quando adentrar lá vai fazer um pacto, um casamento que fala de uma aliança mais profunda. Enquanto a igreja está lá com Cristo lá em cima, na terra, o véu escuro das pragas do Apocalipse cairão. É por isso que o capítulo 12, versículo 12, que eu salientei aqui para vocês do Apocalipse, que diz: alegrai-vos céus e vós que nele habita, porque a noiva está lá, a alegria lá em cima. Mas a parte B diz assim: e ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, queridos, o segundo tipo de salvação é o livramento da noiva. O terceiro é o livramento do inferno. Se eu tivesse mais tempo, o horário já parou, já está nos mandando parar. Eu só vou ter tempo de orar por você agora, só vou orar. Mas eu continuo este assunto depois, porque o assunto é muito profundo, é muito forte. A gente quer concretizar, mas não dá, porque é um assunto que é necessário fornecer muitas informações para não deixar dúvida na mente dos irmãos. Mas bem rápido: primeiro tipo de salvação, Calvário. Segundo, livramento da noiva. Terceiro é o livramento do inferno, aqueles que vão perecer durante a grande tribulação. Mateus capítulo de número 25 dá detalhe. Eu prometo a vocês que em outra ministração eu detalho só o último tipo de salvação, em nome de Jesus. E hoje à noite estaremos na catedral, no culto da vitória, em nome de Jesus. Agora receba a oração. Senhor Jesus, abençoe este povo que ouviu a tua palavra. Meu Deus, em teu nome, Pai, eu te peço, abençoe todos os teus filhos e proporcione para eles uma bênção especial. Que Deus te abençoe fortemente e concretize o anelo da tua alma. Há 3 formas de fazer missões: ou você vai, ou você contribui, ou você adota quem foi na intercessão. Seja um missionário, ajudando o pastor Edivaldo Santana a ministrar a palavra de Deus e resgatar almas pelo poder do sangue de Jesus, adquirindo seus materiais em CDs, DVDs, livros e apostilhas com diversos temas, ou ofertando o ministério Missões é Obra Urgente. Contatos pela internet: e-mail
pr.edivaldosantana.7@hotmail.com. No YouTube, pr.edivaldo-santana. E lá você verá todos os contatos com o pastor. Contatos pelo fone: Oi, 0 operadora 81 8862 3220, TIM 9925 6720, DDD 74 8849 4873 ou 9102 1545. Ministério Missões é obra urgente. Seja você um grande Gideão missionário, abençoando o ministério. Missões é obra urgente.